Gosto de uma expressão usada na Escritura Sagrada: és e serás. As indagações e incertezas dos nossos dias estão presentes aí em todos nós. De uma coisa nós sabemos: nós não seremos os mesmos depois disso tudo. E isso pode se traduzir também em uma oportunidade. O conflito entre o que somos e o que desejamos ser é diferente do que nós temos e desejamos ter, mas estão presentes em nós. Há um livro de um precioso amigo chamado A Cura de Feridas Interiores, onde ele diz das causas dessas feridas produzidas em nós. O primeiro deles é um mundo caído pelo pecado, desde os nossos primeiros pais. O segundo é o legado histórico que trazemos dos nossos pais, das nossas famílias. O terceiro, o conflito entre o bem e o mal, que está presente constantemente em nós e no mundo. Ainda as agressões espirituais que nós sofremos. É por isso que João Calvino escreve que nós não temos de pensar continuamente nas maldades do homem, mas antes darmos conta de que este homem é portador da imagem de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, descreve um encontro muito especial que Jesus teve com André, que traz à sua presença um dos seus irmãos, Simão. E Jesus disse para ele, olhando: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. As três grandes ideias do Evangelho de João são o testemunho, a fé e a vida. Quem crê em Cristo está pronto a dar testemunho dele, ou seja, a sua fé vai se exteriorizar e se transformar em vida. E ele diz que veio para que tenhamos vida em abundância. A verdade é que este Evangelho de Jesus nos transforma, muda a nossa vida, muda a nossa história, reescreve esta história. Por isso aquela expressão inicial que usamos, o que somos e o que seremos, a partir deste encontro como aquele que Simão Pedro teve com o Senhor Jesus. Jesus estava iniciando o chamado aos seus primeiros discípulos, porque eles eram discípulos de João Batista. Era de manhã, algo em torno de 10 horas da manhã, mas aquele dia e aquele encontro de Jesus com Simão Pedro haveria de mudar a vida daquele homem e de todos os outros que Jesus chamou para ser seus discípulos. Isso chega até nós. André, como dissemos, levou seu irmão Simão a Jesus. E todos esses registros mostram-nos levando outros a Jesus. Simão está diante de Jesus, Jesus olha para ele, aquele que lhe era até então desconhecido, que o conhecia, como ele conhece a mim e a você. É um olhar que perscruta, que penetra-nos. Ali Jesus faz um diagnóstico, eu diria. Olhando para Simão, ele diz: tu és Simão. Ele sabe a minha e a sua natureza, as nossas limitações, sabe que vivemos num mundo caído, o qual nos impõe certas doenças mentais, psicológicas, um mundo egoísta, de opressão, de enfermidade, de dor, de perdas. A nossa alma, criada para ser livre, para habitar um jardim, encontra-se de repente num mundo inadequado a esta realidade física, mental, psicológica e espiritual. Somos oprimidos pelo próprio mundo criado. O salmista, no Salmo 8, ele diz sobre isso, olhando para si mesmo: que somos nós, os homens, para que o Senhor se lembre de nós? Filhos do homem, para que o Senhor nos visite? A nossa existência deriva de Deus, porque o salmista diz: no entanto, o Senhor nos fez por um pouco menor do que o Senhor. Este é um diagnóstico. Ele, olhando para Pedro, diz, para Simão, diz: tu és. Ele nos conhece, nos vê, mas que incrível, ele também nos ama. Por isso o texto traduz uma promessa. Ele diz: tu és, Simão, mas tu serás. Um Deus que conhece as nossas vidas, conhece a nossa tendência natural para o egoísmo em oposição à consciência do justo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, versículo 18, ele diz desse conflito em todos nós, dessa psicose básica, como gosto de chamar, dessa esquizofrenia primal, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem
está em mim, não porém o efetuá-lo. E as agressões espirituais que nos oprimem, que nos induzem e nos levam ao erro? Por isso que Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim, bebam de mim, porque eu sou a fonte da água da vida, e ainda eu estarei com vocês. Aquietai-vos. Tu és, tu serás. E o texto diz: olhando, disse isso. Ele não nos olha superficialmente, displicentemente, descompromissadamente, mas Ele olha-nos com amor de Deus que só Ele pode ter. Ele é o Deus das nossas possibilidades. Aquele Simão fraco, impulsível, volúvel, se aproxima de Cristo e ouve a sua promessa: tu serás chamado Cefas, que em aramaico significa pedra, rocha firme. Aquele que é sincero na procura da verdade, é feita a promessa de Deus, ampla para a sua vida espiritual. Cefas, como dissemos, pedra, um nome novo para acompanhar o caráter novo que Cristo lhe dava. Eu e você somos chamados a sermos discípulos, a vir a Cristo. A fé se torna vital e ativa quando nós temos esse contato e este encontro pessoal com Jesus. Ele também nos chama a ver o Pai por intermédio de Cristo. Jesus diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. E mais, estar com Ele e nele, porque Ele decidiu nos habitar pela doce e rica presença do seu Santo Espírito. Eu queria concluir dizendo: Jesus nos vê como nós somos, mas Ele também nos vê em quem nós nos podemos converter. Ele vê a minha e a sua possibilidade. Certa vez, quando perguntaram para Michelangelo sobre o que ele estava fazendo enquanto ele trabalhava uma grande pedra de mármore, parece sem forma, vazia, ele disse: eu estou apenas liberando um anjo que está preso nesta pedra de mármore. É assim que Deus faz conosco. Ele trabalha a nossa essência do existir, do viver. Ele trabalha a vida que Ele quer nos dar. E essa nossa alma, esse nervo existencial nosso que nos remete a Deus, deve fazer-nos descansar nele. A nossa dependência total e completa de Deus é o segredo para a nossa vida debaixo da sua promessa. Não do quem eu sou, mas do que seremos. Por isso a declaração: tu és e tu serás, é um grande estímulo a todos os que creem em Cristo. Por certo, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem você é? Você já pensou no que Ele fará em você? No que Ele fará através de você? Que Deus muito te abençoe e que o seu bom e Santo Espírito presente em nós nos transforme em aquele que Ele quer que sejamos. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus muito te abençoe, rica e abundantemente.